PetroRio dispara na Bolsa de Valores no dia de hoje após a alta da commodity e também a possibilidade de aumentar os seus lucros, o resultado do primeiro trimestre de 2025. Mas afinal, vale a pena investir na PetroRio? A PetroRio é melhor do que a Petrobras? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. O que você prefere, PetroRio ou Petrobras? PetroRio não paga dividendo, Petrobras paga. Qual empresa que é melhor? Do lado, uma empresa privada, do outro lado, uma estatal. E aí é o seguinte, eu vou interagir com vocês, tá? Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos e eu vou tratar desse assunto aqui para poder te trazer clareza, trazendo alguns dados, alguns números. Vou ver o que diz aqui, mostrar para vocês o que dizem os analistas, mas antes disso eu tenho um presente para você que é fundamental para todo mundo que investe. Olha só. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real, olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora, e vai ser um diferencial para os seus investimentos. Bom, direto ao ponto, né? Presente de ouro, hein? Acesse aqui a planilha. Vamos lá. PetroRio disparou hoje, né? Cerca aí de 4,23, finalizando o pregão aqui a R$ 36,97, uma alta bem robusta, né? Porém, vem recuperando de uma queda bem grande. PetroRio, Petrobras vinha despencando por causa da commodity, que chegou a 58 e pouco, quase R$ 59 no dia de ontem, porque a OPEP+, que são os países exportadores de petróleo, ali no Oriente Médio, né? Entre eles, Arábia Saudita, Iraque, Irã, o país aqui sul-americano também, Venezuela. Então, assim, só país gente boa, né? E eles mandam o petróleo no mundo inteiro e aí, assim, eles falaram que vai aumentar a produção de petróleo. E aí, mais petróleo no mundo inteiro gera o quê? Muita oferta do produto, pouca demanda, o preço da commodity cai. O mercado tenta antecipar isso todo momento, as petrolíferas estão derretendo, por isso que PetroRio vinha despencando, Petrobras também. É isso, tá? Só que hoje nós tivemos uma alta aqui do petróleo, né? Justamente por causa desses conflitos e também essa alta recuperando aí, porque o mercado, né? O mercado ele é meio birrento. Quando cai, cai demais, né? Sobe no boato e cai no faco. Tem uma frase aí assim, né? E aí quando sobe, sobe engatinhando e no susto cai demais. O mercado é assim, infelizmente. E aí quando o mercado ele entende que exagerou, as pessoas voltam comprando com essa força aí compradora no mercado, por isso que o petróleo subiu um pouquinho e subiu também um pouquinho a Petrobras de forma bem tímida, 1,60, negócio assim, e a PetroRio disparou quase 5%, tá? Isso aqui é uma boa notícia para quem investe e gosta de PetroRio, e tem a notícia aí, ó, Prio Brava e PetroRecôncavo devem registrar primeiro trimestre de 2025 sólido. Eu quero tratar mais da PetroRio, que vem falando aqui, ó. A Prio divulga resultado nessa terça-feira do dia 6, após o fechamento de mercado, deve estar divulgando agora, tá? Deve ser o grande destaque, com produção média de 109,3 mil barris por dia, alta de 25% na comparação com o quarto trimestre de 2024, impulsionada pelo primeiro trimestre completo de operação do campo Peregrino, e é um novo campo aqui explorado pela PetroRio, e ela adquiriu mais desse campo, viu que é muito bom, e aí hoje compõe cerca de 60% desse campo de Peregrino, que vai aumentar o seu nível de extração de petróleo. Além disso, tem a questão do poço de Wahoo, né, os poços ali de Wahoo, que a Prio também vai começar em breve a explorar. E aí daqui a pouco a gente pode ver a Prio dobrando aí o seu faturamento, dobrando o seu lucro, é claro, se tiver demanda, né? Porque se a demanda cair, as empresas vão sofrer. É aquele negócio, né? Se não tem quem compra, para que eu vou explorar muito? Existe isso. Inclusive a Prio, em alguns dos campos dela ali, ela freou o nível de exploração justamente por causa disso, pela baixa demanda. Ainda assim, existe aqui um otimismo para com o resultado da mesma. Olha só, mas afinal, vale a pena, né? A gente está vendo aqui que o resultado pode ser sólido, está subindo por causa disso também. E a gente tem aqui a opinião dos analistas da XP, recomendando compra para PetroRio, potencial de valorização de 78%, 78,4%, preço-alvo de R$ 66. Eu acho que R$ 66
um valor bem alto, né? Eu acho que não vai chegar nisso daqui, mas pô, se chegar no patamar de R$50, meu amigo, tá ótimo para quem investe aí na PetroRio, tá? Principalmente você que está aproveitando esse momento para poder baixar preço médio, e tem aqui os analistas dizendo que vale a pena investir, né? A questão é, a PetroRio ela tem um defeito, ela não paga dividendo. Para quem gosta de dividendo, renda recorrente aí caindo na conta, a PetroRio não paga. Ela chegou a ameaçar pagar aí em alguns momentos, mas muito pouquinho. Porque, de acordo com o seu estatuto em assembleia, ela decidiu não remunerar os acionistas em dividendo para poder focar nas concessões de poços, ou seja, para poder focar em comprar esses poços para poder aumentar o seu nível de produção e, consequentemente, aumentar a sua lucratividade. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo. A empresa foi muito assertiva. Então, quem investe e investiu na PetroRio lá atrás, poxa, viu o seu patrimônio dobrar cerca de mais de 800%, né? Eu vou colocar o gráfico para vocês aí de 5 anos. Poxa, você viu o patrimônio dobrar aí mais de 7 vezes, né? Para quem investiu em PetroRio lá atrás, uma valorização acima de 800% em 5 anos. E, poxa, por que a empresa ela cresceu tanto assim? Justamente por ter tomado essa decisão em, ao invés de distribuir dividendo, continuar reinvestindo no seu patrimônio. Ela faz isso até hoje muito bem, tá? É uma empresa redondinha. Se a gente olha aqui os indicadores de PetroRio, a gente vai ver que excelentes indicadores, apesar de ser uma commodity, oscila muito. A PetroRio ela tem valuation atrativo pra caramba. PL, que significa preço sobre lucro, significa o seguinte, né? Em outras palavras, o quanto tempo que você vai levar em anos para reaver o seu capital investido em lucro. No caso, 3,22 anos. Segundo os analistas, abaixo de 10 é ideal. Ou seja, 3,22 anos para você ter o seu capital investido de volta em lucro. Em dividendo? Não, em lucro. A empresa lucrou aquilo que você investiu proporcional ao valor da cota. Então é um valuation muito atrativo, tá? As pessoas acabam focando muito no dividendo, mas o que importa é o quê? O quanto que a empresa está me devolvendo. O dinheiro não está caindo na minha mão, mas os gestores estão reinvestindo. Eu sou sócio da empresa, daqui a pouco isso vai respingar em mim de forma positiva, entende? Porque lá na frente ela vai decidir distribuir alguma coisa, e se você é acionista dela desde o início, meu amigo, você já deve estar ganhando muito dinheiro, tá? Queria eu ter comprado a PetroRio 5 anos atrás, né? Mas é isso aí. E aí o PVP, que é um indicador que mede aqui o quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio, 1,28, significa que a empresa está barata também. Os analistas dizem que abaixo de 2 é o ideal, ela está sendo negociada a 1,28 vezes o seu valor de patrimônio. É uma empresa que tem um pouquinho de dívida, né, um pouco alavancada aqui. Segundo os analistas, esse indicador que é a dívida líquida sobre EBIT, abaixo de 3 o ideal, está 2,66. Isso aqui mede a capacidade da empresa pagar, quitar com a sua dívida, levando em consideração o lucro operacional. E aí, levando em consideração o lucro, em quantos anos que ela quita com a sua dívida? 2,66 anos. Não é muito, mas isso aqui é um alerta, tá? A empresa investe muito e se alavanca também, porque ela compra e adquire essas concessões aí que vão trazer resultados para ela, tá? Uma margem excelente de 71%. É claro que isso daqui é um retrato, né, do quanto que ela recebeu de dinheiro nos últimos 12 meses, mas margem líquida é o seguinte, depois, né, de deduzir impostos, amortização, depreciação, o que sobrou de dinheiro representado através de percentual? É a margem líquida, tá? 71%. Isso aqui é muita coisa. Para cada 100 reais, qual foi o lucro líquido da empresa? Né? O quanto que a empresa teve de lucro? R$ 71,73 a cada 100. Então, assim, é bem interessante isso daqui, tá? Dificilmente você vai encontrar uma empresa com uma margem tão atrativa. E aí a gente olha aqui na parte contábil, a empresa vem crescendo drasticamente a sua lucratividade. E quando a gente coloca aqui o gráfico, né, de trimestral, vocês vão ver que mesmo em momentos de crise, a empresa ela vem entregando o resultado, oscila porque é commodity, mas vem entregando resultados crescentes. E aí a gente vai ter agora o primeiro trimestre de 2025, que deve cair um pouquinho, é normal, mas ainda assim vai ser um resultado bem robusto. Tá aí a PetroRio, pessoal. Vou trazer a minha opinião. Dá para ter PetroRio na carteira? Com certeza. Se você tiver uma gestão de carteira, se você souber colocar a PetroRio na carteira, eu acho que vale a pena ter sim uma empresa estatal. Agora, dá para ter Petrobras e PetroRio na carteira também. Você pode mesclar entre uma estatal que tem um risco governo, mas paga dividendo, e outra que não tem um risco governo e não paga dividendo, mas poxa, cresce pra caramba. Então dá para ter as duas. Agora, qual que é a melhor empresa? Olha só, eu gosto de dividendo. Eu prefiro a Petrobras, tá? Minha opinião.
Por quê? A Petrobras é uma empresa que paga muito dividendo, é muito grande, então não é qualquer crise que vai derrubar a Petrobras. A PetroRio é uma júnior, ela é muito pequena perto da Petrobras. A Petrobras é o sol, a PetroRio é a terra. É basicamente isso na proporção, tá? E aí assim, vale a pena trocar a PetroRio então pela Petrobras? Não, depende. Talvez você não goste aí do governo, tem medo desses governos aí. Eu utilizo até como oportunidade. Se a Petrobras não quebrou no governo da Dilma, meu amigo, dificilmente vai quebrar. Uma empresa muito robusta em tecnologia, né, em fluxo de caixa, e muito promissora também. Então assim, eu prefiro a Petrobras, mas quem tem a PetroRio está muito bem atendido também. E aí o seguinte, a gestão de carteira ela é fundamental. E se você não tem nenhum assessor de investimentos te ajudando aí, né, às vezes você já tem conta na XP Investimentos e aí não tem nenhum assessor te ajudando, o assessor fica te recomendando um produto que não faz sentido para você, você vê que o assessor está querendo só te vender. Não fique sem um assessor especialista no assunto, né? Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP, eu posso te ajudar. Eu te explico como é que funciona o meu trabalho, link da descrição do meu contato, ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum. E se você não está na XP, está em outra corretora, mas tem um patrimônio acima de 100 mil reais investido, você também se qualifica para ter acesso à minha assessoria. Nos chame aqui no WhatsApp, no link da descrição, vai ser um prazer conversar com você. Muito bem, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Deixe seu gostei, se inscreva no canal, estou com uma meta de bater 20 mil inscritos ainda esse ano. Ajuda a gente aí. Um abraço, tamo junto e até a próxima.